nessa natureza carnal, pecaminosa, que não pensa coisa boa, só pensa em coisa má. Vai quebrando essas barreiras dessas mentes, Senhor, que estão em caminhos tenebrosos, para que teu amor possa penetrar e quebrar essas barreiras, e ali eles possam sentir o verdadeiro amor de Deus aqui na terra. O verdadeiro amor de Deus que faz nós sentirmos sensibilidade espiritual aqui na terra, sentirmos a presença de Deus aqui na terra, meu Deus. Faz esse milagre nessas vidas, que eles possam receber essa fagulha, essa centelha nos seus corações, e ali aquela centelha possa pegar fogo, meu Deus, no seu interior, e fazer dito o seu interior um vento, como diz a mulher samaritana, como disse Jesus, como disseste a mulher samaritana, do vento dela saltaria um rio de água para a vida eterna, de uma fonte para a vida eterna. E nessa fagulha, essa centelha que vai acender o coração destas vidas, para que eles possam ter a sensibilidade do amor de Deus reinando na sua vida, e possam sentir amor pelas almas que estão perecendo, sem Deus, sem salvação, e estão deixando as profundezas do inferno, Senhor. E nós temos que agirmos, Senhor. Nós temos que fazermos alguma coisa, meu Deus. E a única coisa que tu me deixaste aqui na terra foi pregar o Evangelho. Foi ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que quer seria salvo, e o que não quer seria condenado. Então tu nos mandavas os teus discípulos a anunciar o Evangelho. E hoje nós estamos com essa missão tão, Senhor, tão importante, das missões mais importantes aqui na terra, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, não tem nada mais importante aqui na terra. Alguém pode dizer, não, a presidência da República é mais importante. Não, queridos. Não é de que adianta ele estar na presidência da República, mas aquela pessoa não tem compromisso com Deus, não busca ter comunhão com Deus, não ora a Deus, não busca ter intimidade com Deus. Como alguém pode dirigir a nação desse jeito? Como alguém pode dirigir a nação desse jeito, queridos? Que não busca a direção de Deus, não ora a Deus. Deus fala conosco, mas para isso nós temos que termos intimidade com Ele. Então a coisa mais importante tem sido proclamar o Evangelho aqui na terra. Isso que é mais importante. Esse tempo todo que eu prego o Evangelho, vocês podem observar, nós pregamos o Evangelho de forma simples, natural, não complicada, é fácil de entender, não é difícil, não é complicado mesmo, não é como um discurso. Tem muitas vezes até autoridades constituídas desse país falham, erram nos seus pronunciamentos, falam besteira, bobagens, e as pessoas ficam estarrecidas como alguém que é um líder. O presidente desse país fala tanta besteira, e chega alguém pregando o Evangelho e falam coisas coerentes da palavra de Deus, que tem razão de ser. Em nossa vida o Evangelho é assim, queridos. Ele tem razão de ser em nossas vidas. Não nos deixa confundidos, não. Jesus, ele falava bem simplesmente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas vidas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor, faz esse milagre, Senhor, em nossas vidas. E nós pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada em nome de Jesus. Mais a mensagem, queridos.
Olha, seja da Lúcia, tem uma passagem muito rica e preciosa que fala no livro de Marcos, capítulo 9, onde Jesus teve um encontro com um jovem lunático. E quando alguém está num estado desse, é muito difícil nós dialogarmos, conversarmos, porque a pessoa está fora de si. Lunático quer dizer uma pessoa louca, uma pessoa que já não tem consciência do que está fazendo. Não é porque esse lunático aqui tinha uma possessão diabólica na sua vida, que ele fazia para agir daquela forma, se queimar, se jogar no chão, tentava se esfacelar. Era uma situação muito difícil. O pai clamava por alguém que pudesse lhe ajudar naquela época. E hoje também é muito difícil. É muito difícil, porque hoje a psiquiatria usa a medicação controlada. Mas naquela época não tinha isso. As pessoas padeciam, ficavam naquele estado, naquele jeito, e ninguém podia fazer nada. Ninguém tinha solução para aquela doença, aquela enfermidade, ou aquele mal, aquela possessão diabólica naquela vida. Ninguém podia fazer nada. Mas naquele dia chegou alguém importante. Alguém que poderia fazer diferença naquele lugar. E esse alguém que muitas vezes alguém naquela época não desse valor, não desse importância por se tratar de alguém judeu, além de tudo carpinteiro, que tinha vindo da Galileia. Da Galileia pode vir alguém, alguma coisa boa. Alguns fariseus, alguns sacerdotes chegavam dizer: será que da Galileia pode vir alguém com qualidade? Muitas vezes pessoas questionavam alguém que vinha da Galileia. E esse alguém que veio da Galileia era Jesus Cristo, um carpinteiro acostumado no trabalho, na família ali, como o filho ali primogênito, o primeiro filho de Maria. Dos outros filhos que Maria teve, foi o primeiro, e começou a trabalhar bem cedo ali. E quando chegou aos 30 anos de idade, aí chegou o momento dele começar o ministério da proclamação do Evangelho. Algumas pessoas poderiam dizer: mas ele poderia ficar ali trabalhando na carpintaria, e não faria mais nada, só isso. A nossa vida não se resume só no trabalho, queridos. Não só no trabalho, mas também em fazer a vontade de Deus. E ele estava ali para obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, o Pai Criador, o Pai. Obedecer ao Pai, que ele foi enviado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele foi enviado a esse mundo com um plano estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse estava sendo preparado. Os profetas tinham profetizado, falado, Isaías, Ezequiel, outros profetas no passado tinham falado desse dia glorioso, da vinda de Jesus Cristo a essa terra. Alguns podem até perguntar: será que ele podia ter vindo nesse século nosso, século 21? Poderia sim, queridos. Poderia sim. Deus ter enviado Jesus Cristo nessa época nossa, século 21, poderia. Mas foi ali há mais de 2000 anos que Jesus foi enviado ali, concebido pelo Espírito Santo de Deus, no ventre de Maria, para nascer. Que o verbo, como diz ali no livro de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E começou a habitar aqui nessa terra. Começou ali, teve a sua adolescência, a sua infância, a sua adolescência, cresceu, amadureceu, mas amadureceu,
buscando ali uma direção, a direção de Deus na sua vida. Era um jovem compromissado com a palavra de Deus, a comunhão que ele tinha com Deus. Não porque se tratava do Filho de Deus, ele tinha ali uma comunhão com Deus na sua vida. De tal forma, ele acontecia momentos ali, na sua vida, na sua adolescência, que muitas pessoas ficavam admiradas com a sabedoria daquele jovem diante ali dos sacerdotes, doutores da lei. Ele sabia se expressar, falar naturalmente com aquelas pessoas no passado. Hoje nós temos o português, temos outros idiomas, para nós nos expressarmos, mas já existia ali a língua daquela época, o hebraico, o aramaico. Ele sabia muito bem falar tranquilamente, por ser um jovem inteligente, que estudava, que se preparava nas sinagogas, era instruído. Então é por isso que ele se encontrava ali com os sacerdotes e falava e ficava admirados com a sabedoria que não só aqui da terra, mas que do alto também é lhe concedido na sua vida aqui na terra. Representava o reino de Deus. Jesus Cristo representava o reino de Deus, o Messias enviado por Deus para conceder-nos salvação, vida eterna. E aí, Jesus teve um encontro com um jovem lunático. Diz Marcos capítulo 14, do versículo 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e roja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo, ele disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo! Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo! Trazei este jovem. O terceiro, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. Veja o que aconteceu na vida deste jovem lunático, desde a infância sofrendo. Padecia o pai clamava por uma solução. Clamava ali, chegou o momento que ele não tinha mais recursos. Ele viu ali a única pessoa. E essa pessoa era Jesus Cristo.
E tomou uma decisão. Ah, não tem mais jeito, eu não vou mais continuar desse jeito, não aguento mais, não suporto mais. A dor é muito grande, essa enfermidade nesse meu filho, já não aguento mais. A dor é muito grande, o coração já não suporta mais de tanta dor, de tanto sofrimento. E vê ali Jesus Cristo, olhando aquela cena. Lá as pessoas diziam, olha, aí chega o pai, traz aquele jovem. E Jesus Cristo manda trazer aquele jovem, trazei-mo. E trouxeram aquele jovem diante de Jesus, ele diz ali, espírito mudo e surdo, sai desse jovem, para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. E a palavra de Jesus Cristo fez efeito naquele jovem. E ele ali, queridos, ele ali já estava ali, são, raciocínio, tudo normal. E as pessoas ficavam admiradas. Naquela hora que Jesus disse isso, ele ficou quase morto. E ficaram impressionados. Será que ele morreu? Será que ele morreu, esse jovem? E Jesus chega ali diante daquele jovem. O espírito mudo e surdo sai desse jovem para nunca mais voltar. Nunca mais entre nele. E ele clamando, agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser por oração e jejum. E os discípulos, queridos, foram, não conseguiam expulsar aquele demônio que se apossava daquele jovem. Ele ficava ali naquele sofrimento, naquela dor, o pai desesperado, não sabia o que fazer mais. E veja que nesse momento Jesus disse para eles, olha, esse demônio, essa casta, só sai com jejum e oração, não tem jeito. Só com jejum e oração. É possível que essa casta, porque tudo é possível ao que crê. Lá são necessários jejum e oração. E ali os discípulos fizeram essa pergunta, e a resposta de Jesus foi essa. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Hoje nós vemos aí, queridos, o sofrimento, a dor. E foi a palavra que Jesus disse sobre sofrimento e dor que causava esta enfermidade, esta possessão. Geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me. Porque causa sofrimento. Jesus foi bem claro quando disse isso. Causa sofrimento. Quando alguém tem algum mal desse na família, queridos, muitos sofrem, todos os familiares ali sofrem, porque sentem na própria pele a dor de ver aquela situação diante deles. E muitas vezes, como diz aqui a palavra de Deus, uma possessão demoníaca, como aconteceu na vida desse jovem lunático. E muitas vezes nós desconfiamos das enfermidades e até doenças mentais. Nós desconfiamos. Por que desconfiamos? Porque muitas vezes na psiquiatria as pessoas dizem que é uma enfermidade, é uma doença. Mas muitas vezes, queridos, o poder de Jesus Cristo de curar a enfermidade e dar sanidade mental àquele jovem lunático, porque um jovem desde a infância, com aquela possessão demoníaca no seu corpo, a sua consciência já estava cauterizada de tanto sofrimento. Imagina as sequelas que eu tinha na vida daquele jovem, sofrendo anos e anos aquele mal. Então nós podemos até imaginar, já estava com a doença
uma doença enraizada, uma doença causada por aquele demônio, já estava enraizada na sua mente. Era muito difícil pela ciência naquela época, como também é difícil para os nossos dias atuais, a ciência, resolver certos tipos de doenças que são causadas em nossa mente e muitas vezes provocadas por causa do nosso caminho, da nossa natureza neste mundo vil pecador, muitas vezes provocadas por situações, circunstâncias de nossas vidas, por caminhos que nós tivemos aqui na terra que tem nos levado a uma situação de uma enfermidade dessa natureza que deixa pessoas com sequelas pelo resto da vida. Nessa hora, queridos, que não tem outra saída, só Deus, só Jesus Cristo pode solucionar nessa hora, porque a medicina, a psiquiatria já não tem mais recursos, acabou todos os recursos. Olha, seja dado ao nome do Senhor, acabou todo o recurso da medicina, psiquiatria, não tem mais jeito, não tem mais solução. E a única esperança naquela hora ali, queridos, em nossas vidas, não só naquela época, mas também em nossos dias atuais, não temos mais recurso nenhum aqui na terra para resolver aquele mal que já está enraizado. Então, nossa única esperança tem sido Jesus Cristo, tem sido Deus, que pode realmente, por isso que ele disse àquela família, aquele pai que estava ali: olha, se tu tens, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Ele falou de uma forma bem clara: olha, você precisa de fé, você precisa crer, porque Deus é fiel. E quando Deus quer agir, queridos, não tem quem impeça. Deus é soberano no céu e na terra. Quando ele diz que nós precisamos ter fé, olha, Pai, você precisa crer, você precisa ter fé, porque tudo é possível ao que crê. E vê aquele jovem totalmente fora de si, lunático. O pai estava ali clamando a Jesus Cristo: Jesus, eu não suporto mais, Senhor, a dor é muito grande, Senhor, faz alguma coisa. Se tu podes fazer alguma coisa, faz, Jesus Cristo, já não dá mais. Minha família já está numa situação difícil, Jesus Cristo, entra ali, Senhor, faz um milagre ali, Senhor, naquela vida, meu Pai, naquele filho, naquela mãe, naquele jovem. Está lá enraizada a enfermidade, a doença, e a família sofre, padece, tem uma solução aqui na terra, não encontra. E só Jesus Cristo. Nessa hora não tem mais a quem recorrermos, não tem mais aqui na terra. Todos os recursos acabaram. A nossa esperança é Jesus Cristo. Nessa hora, queridos, só Jesus Cristo, só Ele pode nos conceder um milagre. Se tu queres, Pai,
Se tu queres, Pai, tudo é possível ao que crê, Pai. Tudo é possível. Outro jovem também, que é chamado jovem demoniado, gadareno, outro jovem também, queridos, ele está numa situação deplorável, triste, amargurada, angustiante, um desespero ali na vida daquele jovem. Já imaginou a pessoa num estado desse? Hoje nós estamos vendo aí, nós temos que ter muito cuidado, principalmente com nossos filhos, na internet. Satanás está usando a internet como instrumento do mal. Existem setas diabólicas sendo lançadas através desse sistema. Por incrível que pareça, jovens que eram pessoas normais, depois se tornam pessoas fora de si. Começa a ter um comportamento totalmente fora da realidade. Os pais ficam desesperados, sem saber o que fazer. Leva para o psiquiatra. E muitas vezes já está aquele mal ali enraizado. Aí fica mais difícil ainda. Os psiquiatras chegam a dizer: olha, o que eu podia fazer eu já fiz. Aí começa